Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Seixas, analista e jornalista de futebol. Estou aqui nesse vídeo para falar sobre o Fluminense. Fluminense que reagiu no Campeonato Brasileiro, já tem 3 vitórias seguidas. E o vídeo aqui é para pensar o quanto essa melhora é por causa do Mano Menezes, o treinador, o quanto é por causa do Thiago Silva, jogador de seleção brasileira, tudo, que agora faz parte do Fluminense. Lembrando que o Thiago Silva jogou só 3 jogos, e são 3 vitórias e nenhum gol sofrido. O zagueiro tem sido importante para esse time, mas o time melhorou por causa dele ou por causa do Mano? Esse vídeo eu vou explicar mais ou menos por causa disso. Eu vou começar com o Thiago Silva. O Thiago Silva é um jogador que a gente lembra muito dele por vários momentos, né? A Copa de 2014 foi um momento que apresentou ele para muita gente, né? Ele começa no Fluminense, mas o público mais geral do Brasil acho que vai ver mais ele na Copa de 2014 e ver ali o jogador que chorou, o jogador que ficou fora do 7-1 e viu o time tomar 7 gols, né? Ele estava suspenso no jogo do 7-1. Então, um jogador que ficou, em alguns momentos, marcado de uma forma ruim, eu acho. Acho que da geração dele é um dos melhores zagueiros que teve no futebol, né? Junto com o Sérgio Ramos, junto com os italianos, né? O Chiellini, o Bonucci. Você pode ir para os outros jogadores assim. Acho que ele foi um dos melhores desse período, mas nem sempre é tão lembrado por isso, né? O Lugano até estava falando disso outros dias, que acho que o Thiago Silva é um dos melhores da geração dele, tava comparando até com o Van Dijk, outros jogadores ali. E eu acho que faz sentido. E ele tem sido importante para o Fluminense, porque ele tem, acho que, 3 funções muito importantes. Primeiro, ele organiza muito a defesa, e ele sempre fez isso. Ele normalmente é um jogador que fica um pouco mais na defesa, né? Se você tem 2 zagueiros, ele normalmente é o zagueiro que fica um pouco mais. E ele tem bastante essa liderança de escolher quando que a linha vai subir, quando a linha vai descer, quem vai cobrir cada espaço. Dá pra ver já ele como capitão do Fluminense até organizando essa defesa, ele faz isso muito bem. O Fluminense ganha muito com ele nesse quesito, né? E ele, como zagueiro, ele tem muita capacidade de, com bola também, fazer passe que quebra a linha, então avança no campo. Ele consegue fazer lançamento longo, também avançando no campo. Ele tem uma boa cobertura de espaço, então quando alguém vai atacar ou as costas ou o lado do campo, ele cobre muito bem, porque ele sabe antecipar muito bem os movimentos de ataque, como também temporizar, né? Temporizar a gente não fala tanto, talvez dentro da imprensa, tudo, mas é você esperar o momento certo de dar o bote ou ir recuando e fechando o espaço, né? Do gol pro atacante, em vez de ir para cima, tentar roubar a bola e poder ser driblado, né? Então, ele sabe temporizar muito bem. Isso é algo que o Nino fazia no Fluminense no passado, e o Fluminense perdeu sem ele, e agora tem com o Thiago Silva esse jogador, além de ser importante também no jogo aéreo, tanto ofensivo como defensivo. Acho que o Thiago é um zagueiro muito completo, talvez ele não seja o zagueiro mais rápido ou mais técnico em algumas outras fundamentos do jogo, mas acho que nem precisa. Nessas questões que eu falei, ele já é muito bom, além de ser experiente, né? Então ele consegue estar muito bem em todas essas questões, e acho que ele chegou no Fluminense muito bem, né? Você pega a média de passes dele nesses últimos jogos de acerto, né? É acima de 87%. Os duelos defensivos também é acima de 80%. E quando você chega nesse último jogo contra o Bragantino, né, ele conseguiu fazer 12 cortes e ganhou todos os duelos, tanto aéreos quanto terrestres. Então, assim, ele é completamente importante nesse jogo. Ele faz com que o time seja muito melhor defensivamente, e eu acho que o time é muito melhor com ele. Mas aí vai chegar num ponto que eu acho que faz sentido também, e que foi até por isso que eu perguntei pro Mano sobre o Thiago Silva, né? Eu tava no último jogo e na coletiva eu perguntei pro Mano sobre isso. E ele falou que não é só um jogador, é que é todo o elenco, é todo o funcionamento da equipe. E eu concordo com ele. Eu acho que o Mano também, quando ele responde, e eu já vou colocar a resposta dele aqui, ele fala também, para não individualizar tanto, que para treinador é ruim individualizar desempenho, porque o resto do elenco pode achar que ele está valorizando demais um jogador. Mas eu acho que faz sentido quando você pensa que o Fluminense agora é um time que defende por zona, ataca de uma forma mais posicional. Eu já vou falar mais sobre a diferença de Diniz e Mano, mas é um time já diferente, e que eu acho que o Mano está conseguindo colocar uma cara interessante para esse time, né? O time que estava em último colocado do campeonato, o time perde a confiança. Tava sem alguns jogadores importantes também, o Arias e o André também acho que são jogadores muito importantes para dar um equilíbrio para o andamento da equipe.
o André mais na defesa e saída de bola, o Arias mais em ataque, movimentação e chegada na frente. Às vezes na defesa também o Arias também ajuda. E ele fez um time que é um time muito mais claro no que vai fazer, e foi o que ele respondeu para mim na pergunta que eu fiz para ele depois do jogo, que você pode ver agora. Boa tarde, mano. São 3 vitórias seguidas e sem tomar gol, coincidentemente ou não, é com a chegada do Thiago Silva. Quanto ele ajuda nesse momento que o clube passa, nessa defesa mais sólida? Já falamos bastante sobre isso, respeito muito a opinião, mas não gosto de individualizar tanto, porque não acredito nisso. Acredito o contrário. Acredito de estruturar bem primeiro uma equipe, um sistema. E é óbvio que quando você estrutura bem, jogadores como o Thiago vão se sobressair, porque eles são acima da média, né? Mas nós já temos crescimento de Thiago Santos, que não jogou esse jogo no jogo passado, que esteve tão bem quanto o Thiago. Nós já tivemos crescimento de Diogo Barbosa, que estava oscilando na temporada, está mais firme, né? Nós já tivemos o crescimento de Samuel Xavier, que voltou a ser o jogador que todo mundo disse que ele era. Então, só para falar dos 4 da última linha, tá? Então, tenho certeza que a partir daí, que é o que eu sempre me preocupo em oferecer aos jogadores que dirijo, uma ideia clara, um sistema de jogo com conceito bem claro, para que todos que entram saibam se comportar. Não pode mudar a cada jogo, fazer uma coisa que não tem sentido, porque os que vão entrar vão sofrer muito, porque eles não têm ritmo, eles não têm ainda a ideia clara do que tem que fazer. Acho que é isso que a gente avançou bastante. Vamos pensar em treinadores, né? O Fernando Diniz é um técnico muito autoral, e quando eu falo autoral, é o técnico que tem um estilo de jogo muito específico. Quando a gente volta lá para o Fluminense campeão da Libertadores, a gente lembra que é um time muito único, não só no Brasil, mas até no mundo do futebol, que é um time aposicional, que muita gente falou, e o que significa isso? Tem até o relacionismo, que algumas pessoas falam também, que é um time que se posiciona de acordo com a bola. Se a bola está numa parte do campo, vários jogadores vão para aquele espaço para você ter superioridade numérica ali e fazer com que essa relação entre os jogadores faça com que a bola vá avançando no campo para você poder ir aos poucos avançando no campo. É diferente de muitos times e do jogo posicional mais comum da maior parte dos times, em alguns times mais o jogo de posição, né, que é o Guardiola, né? Você tem até uma linha de jogo relacional e posicional que você pode ir levando. Tem técnicos que são muito posicionais, tem técnicos que não são. O Diniz não era. E quando você pensa o time agora, ele é cada vez menos relacional e cada vez mais posicional. Não vai ser tanto assim, porque o Mano não é super posicional, coisa assim, mas ele é mais posicional do que relacional. E nesses primeiros jogos, você já vê um time que continua jogando no 4-2-3-1, mas que ele é muito mais compacto. Ele joga com boa parte dos jogadores atrás da linha da bola, defendendo, e quase o tempo todo. Linhas bem baixas, pressionando muito quem tem a bola, para dificultar com que o adversário ataque. Isso está funcionando muito bem. Funcionou contra o Palmeiras de uma maneira muito impressionante. O Palmeiras não finalizou nenhuma vez dentro da área do Fluminense e não fez gol. Contra o Cuiabá também, o Cuiabá não fez gol. E contra o Bragantino também não fez gol num jogo em que teve muita dificuldade. Então, quando você tem um time com um Mano, que é um time que não vai correr tantos riscos na hora de atacar, porque é um time que, na saída de bola, só dá chutão. Você pode ver que é um time que, quanto o Bragantino, que marca muito alto, ele escolheu dar o chutão para você não correr o risco de perder a bola ali. Daí você pensa também um time que, na saída de bola, teve até um momento aqui que é curioso no jogo, que o time vai tentar sair jogando e sai jogando mais parecido com o Diniz, mas quando a bola chega no Fábio, ele dá um chutão para frente, que é esse lance aqui, aos 34 do primeiro tempo. Você vê vários jogadores perto da bola, o time sai jogando curto ali, a bola vai para o Fábio, e o Fábio, em vez de continuar saindo curto como fazia com o Diniz, ele dá um chutão para frente. É que é a tônica do jogo, ele deu vários chutões. Mas isso não quer dizer que o time está jogando melhor ou pior. Está querendo dizer que o time, agora, depois do Diniz, e o Diniz eu acho que ele fez muito bem pro Fluminense, não dá para dizer que ele fez mal, mas eu acho que ele chegou num ponto em que o time era bem previsível e ele estava sentindo falta de alguns jogadores, algumas peças, né? O André, o Nino saiu e ele sentiu muita falta.
E o time não estava conseguindo ser bem defensivamente, estava deixando muito espaço, estava tomando muito gol e a confiança foi caindo, né? E com o Mano, ele está correndo o menor número de risco possível, ou seja, a marcação é redobrada, quem tem a bola tem sempre uma pressão ali, na hora de sair jogando, joga a bola para frente porque ele não quer correr o risco de perder a bola ali perto. Então tudo isso fez com que o Fluminense fosse um time mais seguro defensivamente. Está atacando menos? Tá. Nesses 3 jogos conseguiu fazer gol em todos, pode ser que daqui para frente tenha mais dificuldades, pode empatar alguns jogos 0 a 0. Mas nesse primeiro momento era importante parar de tomar gol, porque é aí que você começa a retomar confiança, daí você começa a parar de perder, pelo menos empata um jogo, e depois você começa a ganhar de novo, né? O ataque do Fluminense também é posicional. Se você vê esse lance aqui com o Bragantino, você vê que é um ataque com jogadores não próximos da bola, mas separados, espalhados pelo campo para aproveitar os espaços. Mas é um time que vai precisar e vai buscar principalmente a bola parada e os contra-ataques para fazer os gols. Teve esse contra-ataque aqui que foi muito bom, ó, cria essa jogada aqui que foi uma ótima defesa do Lucão no jogo contra o Bragantino, mas é um contra-ataque. Então é um Fluminense. Não é que o Fluminense não contra-atacasse, não fazia todas essas coisas. É como até o Pedro Caixinha falou, ainda é um time um pouco híbrido, ainda tem um pouco de jogadas de Diniz. Mas ele vai ser cada vez menos esse híbrido, cada vez mais um time do Mano, que nessa questão defensiva eu acho que ele sempre foi um técnico que teve bastante noção de organizar times defensivamente. Ele é um técnico que tem boa capacidade tática, então eu acho que ele vai dar uma cara muito boa ao time. Eu acho que o problema do Mano muitas vezes foi tirar um pouco mais do que isso, né? Ele consegue organizar a defesa, mas quando ele precisa de algo mais, é que aí faltou para ele em alguns casos, como o Inter, por exemplo, que foi um dos últimos trabalhos dele. Então a gente não sabe o que vai ser isso depois, né? Depois que o Fluminense se estabelecer um pouco melhor, de repente esse campeonato talvez seja um campeonato mais para não brigar, para não cair, talvez seja isso que a torcida vai exigir, né, no restante dessa temporada, pelo menos pensando em Campeonato Brasileiro. Mas depois a gente tem que ver se ele vai continuar evoluindo esse time para fazer um time brigar por mais coisas, né? Porque o Fluminense tem um elenco muito bom de jogadores e que talvez de repente possa brigar até por outras coisas, né? Era um time que a gente imaginava que ia brigar pela parte de cima da tabela, talvez até pelo título. E agora ele está jogando um pouco mais parecido com o que a gente imagina, os seus resultados são um pouco mais parecidos com o que se espera do elenco que tem. Então, no final das contas, se a gente for dizer, o time está ganhando mais jogos por causa do Mano ou por causa do Thiago Silva? Não dá para escolher dos dois só, eu acho que é por causa dos dois. O Mano ele deu uma cara para esse time que é diferente da anterior e é mais segura de certa forma. E o Thiago Silva reorganizou a defesa de um jeito que poucos jogadores poderiam fazer e ele é um deles, né? Ele é um jogador que tem toda essa capacidade, que ajudou demais o time defensivamente em vários aspectos e ele é um dos principais zagueiros, se não for o principal zagueiro que joga no futebol brasileiro hoje, vai ajudar muito esse time daqui até o fim da temporada. Então, eu acho que sempre funciona junto, né? O treinador eu acho que hoje é mais importante do que já foi no passado, mas sem os jogadores ele também não resolve, né? Então, se o Mano não tivesse o Thiago Silva, a defesa ia estar mais fraca. Se ele não tivesse o André, que também voltou há pouco tempo, o meio de campo também ia estar mais fraco. Se não tivesse o Arias, como ele estava fora por causa da Copa América, o time também caiu na questão ofensiva. Então, sempre é tudo junto, jogadores que jogam, mas os treinadores têm que ter uma noção do que eles estão querendo fazer, de como eles estão querendo trabalhar o time. E eu acho que o Mano começa bem, colocando bem as ideias dele. É bem diferente do Diniz, não sei o que vai dar lá na frente, mas nesse primeiro momento e nessa disputa contra o rebaixamento pode ser importante, pode ser o caminho para o Fluminense não cair. Um time um pouco mais posicional, mais seguro na defesa, muito combativo na bola, né? Um time que recua e pressiona bem na bola, como eu mostrei aqui. Eu acho que isso pode levar o Fluminense pelo menos a não cair na Série A do Campeonato Brasileiro. Então é isso, esse foi meu vídeo sobre o Fluminense, time que eu assisti nesse último fim de semana, então falei sobre ele aqui. Acho que é um time que cresceu um pouco, então achei interessante falar sobre ele. Eu vou falar sobre outros times também em outros vídeos aqui, de acordo com o que eu for acompanhando, de acordo com o que for assunto no futebol nacional ou até no futebol internacional. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Aqui no canal também tem várias entrevistas com várias pessoas. Tem a entrevista com o Caixinha, que muita gente já viu, mas tem também outras entrevistas que eu fiz com outras pessoas. A última foi com o Pseudo, que é um jornalista
que trabalha também na TNT, que acho que é legal para a gente ver também uma outra área do jornalismo, que é a parte de produtor. Tem a do Caixinha, que a gente vê mais a parte de treinador, tem outras entrevistas mais da parte do futebol. Então eu acho que tudo isso faz parte do canal aqui que eu quero trazer sobre vários temas dentro do futebol. E esse foi mais um vídeo de análise. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!